Olá, queridos, graça e paz. Esse é o canal Esquadrinhando e estamos juntos mais uma vez para essa breve e poderosa reflexão na Palavra de Deus. Queridos, se você está assistindo pelo Facebook, gostaria de te pedir para visitar o nosso canal no YouTube Esquadrinhando e dar uma conferida lá nos vídeos que nós já temos disponíveis. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, dá o seu like, faz o seu comentário, a fim de que mais pessoas possam ter acesso a essas mensagens que são poderosas, pois elas são provenientes da Palavra de Deus. Amigos, nós nos propomos a fazer uma série de estudos a respeito de um tema só. E ela é, com certeza, muito pertinente para que nós possamos ter conhecimento de um assunto que eu acredito que é muito necessário a ser estudado, né? Nós sabemos que a Bíblia ela ensina que nós devemos guardar um dia da semana para nos dedicarmos nesse dia à obra de Deus, né? Trabalhamos 6 dias na semana a fim de ganharmos o nosso pão, mas um dia foi separado por Deus para que nós possamos observar e honrar a Deus através dessa observância. Claro que existe uma grande parte da cristandade que não aceita esse dia mais como um dia de guarda, pois eles dizem que esse dia é um mandamento para o Antigo Testamento. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Eu estarei preparando alguns vídeos que estarão refutando essas desculpas para não guardar o sábado. Existem muitas pessoas que usam desculpas para não guardar o sábado. Eu digo que são desculpas porque, biblicamente, pode-se provar, né, que elas são desculpas. Então, a primeira desculpa que nós iremos refutar nesse vídeo agora é a desculpa de que o sábado é um mandamento apenas para o Antigo Testamento. Ou seja, o povo da época veterotestamentária, eles deveriam guardar o sábado, porém, os da época neotestamentária e posterior não devem guardar esse mandamento. Então, essa desculpa ela é facilmente refutada pela Bíblia Sagrada. Então, vamos tentar compreender mais esse assunto. Nos próximos vídeos, nós estaremos apresentando outras desculpas e também as refutações para cada uma delas, ok? Veja o que está escrito em Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá? Então, esse texto ele é muito forte, queridos, porque ele diz, de fato, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, é algo que é inimaginável. Olharmos para o caráter de Deus, para a sua justiça, para a sua onisciência e poder, e admitirmos que ele, em algum momento, oferece uma lei, oferece uma diretriz para o povo seguir e depois ele mesmo desdiz aquilo que ele disse. Ele retira aquela lei que ele colocou. Isso é facilmente compreensível para seres humanos, que hoje tem um pensamento, amanhã tem outro. É facilmente compreensível para uma mãe ou um pai que impõe uma regra para um filho e depois, considerando a situação, ela vai e ameniza aquela regra ou extingue aquela regra. Isso é facilmente compreensível, porque muitas vezes nós agimos hoje, mas não sabemos as consequências do amanhã. Então, é fácil conceber, mas conceber a ideia que um Deus onisciente, que sabe do futuro, sabe de todas as coisas antes delas acontecer, ele colocar uma lei, impor uma lei e depois lá na frente ele retirar. Então, é justamente isso que o texto está dizendo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 8 em diante, vai falar que Deus nos manda guardar o sábado. Ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra. Então, o mandamento é claro, assim como são claros todos os outros 9 mandamentos da lei de Deus. Então,
Quando nós passamos aqui para outro texto das Escrituras Sagradas, que está aqui em Malaquias, nós vemos algo interessante também. Veja o que diz nesse texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus diz claramente, eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Eu não tenho necessidade de mudar porque eu não fico equivocado. Como é que eu vou mudar se eu não erro? Mudar dá a certeza de que nós erramos. Quando nós mudamos o nosso proceder, é porque nós percebemos que estávamos agindo errado. Então, necessita-se de mudança. Deus não age errado. Deus não fica equivocado. Então, por isso, ele diz, eu, o Senhor, não mudo. E ele diz claramente, por isso, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, se Deus mudasse, talvez ele perdesse a sua misericórdia. E ele deixando de lado sua misericórdia, o povo de Jacó, o povo de Israel seria consumido. Eu, você, seríamos consumidos. É porque Deus não muda, que a sua misericórdia, a sua longanimidade ainda nos atinge. Então é bom que Deus realmente não mude, porque o dono do universo, o projetista desse universo, ele é misericordioso. E nós devemos dar graças a Deus por isso. Dando continuidade, existe um outro texto, queridos, que diz o seguinte: o próprio Jesus, já no período do Novo Testamento, diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o próprio Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele afirma que não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E o cumprimento da lei em Cristo Jesus não significa cumprir para liberar os seus servos a não cumprir. Não é isso? Muitas pessoas interpretam isso. Ah, Jesus veio para cumprir, então cumpriu, está cumprido, então eu não preciso mais obedecer. Negativo, queridos. Na verdade, se essa lei pudesse ser alterada, pudesse ser mudada ou até mesmo anulada, não teria necessidade de Jesus vir e morrer por nós. Na verdade, Jesus veio morrer por nós porque nós transgredimos a lei. E porque necessitava de um pagamento pela transgressão da lei, foi que Jesus veio. Então fica fácil entender o grande conflito entre o bem e o mal, o propósito pelo qual Jesus veio, quando nós compreendemos de fato o significado da lei, o significado de suas regras que ele colocou para nós. Existe uma linha teológica no meio evangélico chamada dispensacionalismo. E essa linha teológica ela diz que Deus age por dispensações. Em um período ele age de uma forma, em outro período ele age de outra forma e assim por diante. Resumindo essa linha de raciocínio, eles dizem que no período veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento, foi o período em que Deus agiu mediante a lei. E aí, a partir do período neotestamentário, do Novo Testamento, Deus agiu mediante a graça. Então eles dizem que no período anterior, período do Velho Testamento, as pessoas eram salvas através da observância da lei. E no período neotestamentário, salvas através da graça. Isso é uma mentira, porque em todas as épocas da humanidade, Deus sempre salvou o ser humano através da graça. Afinal de contas, quando lemos a história ali de Adão, o que é que encontramos a não ser a graça salvadora de Deus? Através de seu amor grandioso, ele pôde dar esperança a Adão e Eva, uma vez caídos em pecado. Não foi a lei que Deus colocou ali para salvar Adão e Eva, mas a sua misericórdia que ele otorgou para dar uma segunda chance a Adão e Eva e assim por diante. E toda a humanidade é alvo da graça de Deus. Então dizer que o ser humano em alguma época da vida da humanidade foi salvo pela lei é uma mentira. Nós não podemos admitir essa ideia. Nem tampouco dizer que uma coisa só existe em detrimento da outra. Não, lei e graça andam juntas e elas são preponderantes. Uma serve para salvar, outra serve para
caminharmos salvos em direção ao céu. Isso é um fato. Então, queridos, dizer que o sábado era um mandamento apenas para o Velho Testamento é uma desculpa, uma grande desculpa. A Bíblia diz lá em Romanos 3,31, é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, a lei de Deus, ela foi dada para ser cumprida. A lei de Deus não é como a lei do homem, que se faz emendas, que se cria a lei, depois se retira aquela lei, coloca uma outra lei no lugar. Não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não fica equivocado. Deus não muda, porque mudar seria admitir que houve erro. E como Deus não erra, nós temos que entender que o erro está em nós. O erro não está em Deus e em sua lei. Está em nós, em não querermos cumprir, em sermos desobedientes e ignorarmos a necessidade de estarmos em obediência a Deus. Então, queridos, essa foi uma das refutações, as desculpas em relação à guarda do sábado, que você possa ter entendido essa mensagem que nós queremos transmitir para você, e fique ligado nos próximos vídeos, porque nós teremos mais refutações a respeito das desculpas em relação à guarda do sábado. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, graça e paz e Maranata.